Vamos lá. E aí, personas, tudo bem com vocês? Rosa já tá entrando. Cardoso, N Mendes, Flá, Alessandra, tudo bem com vocês? Vamos ver aqui. Gente, hoje, Isildinha, tudo bem com você? Saudade de você, hein? Bela Flor. Boa noite, minha linda. Gente, hoje a gente vai falar aqui de um assunto que é super importante, é super interessante. Eu acho que é importante a gente colocar aqui, Fer, tudo bem com você? Márcia, Jenny, que é falar sobre meditação de uma forma onde a gente vai tirar um pouco dos mitos, os medos e as mentiras que as pessoas contam. Na verdade não é mentira, mas as pessoas criam um monstro aí em cima das situações na verdade a meditação é uma coisa tão simples e traz tantos benefícios. Hanna, Catita, tudo bem com você, querida? Adriana, tudo bem? Tô esperando. A Bianca vai entrar aqui com a gente e vai fazer com a gente essa live super legal. Ju! Beijão pra você, hein? Precisamos combinar uma live. Mas meditação é uma coisa muito importante na nossa vida, que a gente consegue fazer isso de forma bem fácil, bem simples e colocar na nossa rotina. E quando a gente coloca na nossa rotina, a gente consegue trabalhar de uma forma mais simples isso, né? E é importantíssimo ter essa rotina de colocar a meditação, de praticar a meditação. Tá? Tô esperando só ela entrar. Eu só queria falar uma coisa antes. A Hannah Catita colocou um comentário esses dias. Isso mesmo, gente. Vamos colocando uns likes aí que sempre ajuda bastante a gente. Falou que, Thiago, você fala tanta coisa legal. Será que você vive, você faz tudo que você fala? Oi, Ju Enfurna, Projeto Core aí, bombando, parabéns. Na verdade, assim, a gente que é terapeuta, a gente que vive nesse mundo tentando viver o nosso autoconhecimento, né? Viver o processo de autoconhecimento, a gente tem momentos ruins e momentos bons, né? A gente falou, já falei isso com a Ju, com a Ju da Alma aqui, e a gente falou bastante sobre isso, no sentido que, assim, às vezes a gente tem dor, a gente tem quedas, a gente também tem problemas igual vocês têm. A única diferença é que hoje eu tento dar uma diferença nessa situação. Entendeu? Em vez de eu ficar sofrendo, de eu achar culpados, eu busco aonde eu fui responsável naquela situação e o que eu posso fazer para melhorar. Sim, lógico, tem momentos que não é tão simples, que a gente fica nervoso, que a gente perde a nossa frequência elevada assim. Mas o mais importante é o quê? É a gente reconhecer isso, é se observar, é parar e olhar e falar assim, nossa, vou fazer essa mudança, eu tenho que entender o que está acontecendo, vou fazer essa renovação. Ou se não, o que eu tenho que aprender com tal situação ou qual outra situação que eu estou vivenciando. Então isso é bem importante sim. Só deixa eu esperar aqui, deixa eu ver se a Bianca está por aqui já. Bianca, se estiver por aqui, dá um oi. Que eu não estou te vendo. Acho que ainda não chegou, gente. É... então, assim, todo mundo tem momentos de altos e baixos, todo mundo vai viver esse processo de instabilidade. A gente está num momento e está vivendo num processo carnal, e esse processo realmente traz isso, né? Traz esse altos e baixos, mas traz também muito aprendizado. Então, assim, é importantíssimo a gente trabalhar nossos aprendizados em cima disso, qual situação que a gente está vivenciando, independente da situação que a gente está vivenciando, né? Valéria, tudo bem com você? Sil. Vivian, Miriam, minha querida, super boas energias. Adoro você. Bianca chegou. Deixa eu chamar ela aqui, gente. Então, Bianca trabalha com yoga, é uma pessoa também com uma evolução super gostosa. Trabalha esse processo de meditação. Que bom, Hanna. Luma, meu amor, tudo bem? Gabriela, beijo. Aê, Boa Bianca, tudo bem com noite, você? tudo ótimo. Oi, Thiago, oi, todo mundo. Já tava xeretando aqui os comentáriozinhos, a internet só tava pegando no tranco para entrar. Acontece, né? Live sempre é assim, sempre tem alguma coisinha acontecendo pra gente começar a entender, né? As pessoas estão chegando aí, tudo bem pra todo mundo. Acho que tem muita gente vindo agora de você, né? Tô vendo aqui alguns que eu já conheço também. Tô vendo o nominho de todo mundo. Eu não vou falar todo mundo porque não dá, mas tô vendo uma galera que vou ver um por um enquanto a gente vai falando aqui, né, Thiago? A gente vai xeretando.
A gente vai, e quem quiser deixando pergunta, quer comentando, a gente vai lendo também, tá bom? Bianca, eu vi uma live sua e achei super interessante. Você tem super um dinamismo aí, no sentido de meditação, e a gente sabe a importância da meditação. Eu acho que o grande lance dessa live é desmistificar, não deixar aquela coisa super pesada da meditação, porque foi criando uma obrigação e uma coisa que é muito difícil. Na verdade, a meditação é ao contrário disso, deveria ser o mais simples possível, né? E aí a gente pega e também mostrar os benefícios dessa meditação. Mas antes, fala quem é você, o que você faz, quais são seus trabalhos aí para as pessoas te conhecerem. Tá certo, Thiago. A gente se conheceu através dessa live até, né? Foi super legal, que era uma live de meditação. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca, eu sou professora de yoga há 15 anos. Eu pratico há 18, para quem agora ficou querendo fazer conta na cabeça, eu tenho 32 anos, vou fazer 33 em breve. Todo mundo fica meio assim, quantos anos ela tem? Então, já respondo para vocês a curiosidade. Então, há muito tempo eu estou nesse Você caminho. começou super novinha, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 14 para 15 anos. E foi super É o sem tempo que eu querer. comecei a jogar tarô. Eu comecei a jogar tarô com 14 anos também. Olha que legal. Eu tenho Sério? 32 para 33 anos também. Ai, que máximo, tá vendo só? E foi super sem querer, mas entrei, gostei, fiquei. Já comecei a dar aula com 18 anos e deu certo e fui até hoje. E de uns tempos para cá, como você disse, eu vejo que a meditação ela é muito falada, mas ao mesmo tempo muito confusa, sem um passo, né? O passo a passo simples, que é a origem, né? As técnicas simples. É simples, mas não é fácil, né? O que é isso? Não é fácil porque precisa da disciplina. A meditação em si, ela é simples, são técnicas passadas há milênios, justamente por serem simples, né? Muito facinho de explicar um para o outro. O difícil é criar a constância, o hábito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o manter, como acho que tudo na vida, que é o difícil. Mas, enfim, eu dou aula de yoga e pratico há muito tempo, mas nos tempos para cá eu venho focando muito meu trabalho para meditação. Não que já não era, mas como eu percebi isso, dessa grande... Ao mesmo tempo é muita informação e falta de informação. Acho que a Porque a base... yoga tem vários processos meditativos durante as práticas, né? Você está praticando, você tem que estar ali observando o seu corpo, respirar. Por mais que você esteja numa posição X, você vai trabalhando um processo meditativo, né? Exatamente, porque o yoga ele tem a meditação. Para o yoga o mais importante é a meditação, só que o yoga também, na minha opinião, ele é tão inteligente que ele entende que existem vários obstáculos para a meditação, né? É simples, mas existem obstáculos. Então ele criou outras ferramentas, eu acho isso muito genial, justamente para ir ajudando a gente a passar por esses obstáculos, para chegar na meditação mais fácil e mais profundo quando chega nela. Então, também não é sempre medita. Então, o yoga é tão inteligente que identificou que a gente precisa, assim, de uma ajudinha, né? Então, eu acho, assim, muito inteligente, muito legal. E é isso, eu acho que hoje em dia falta pra gente só essa mensagem clara, do passo a passo, que é simples e etc. Como você disse que você medita todo dia de manhã, né? Então, é para ser simples, fazer parte do nosso dia a dia. E é Eu trabalho com a meditação muito nesse processo, de manhã, e eu hoje também trabalho no processo de meditação andando, porque eu caminho ali, tô caminhando e faço o meu processo meditativo, que as pessoas acham que tem que ser sempre a meditação sempre quietinho, né, sempre parado, e a gente pode fazer a meditação ativa também, né, existem várias práticas de meditação. Uhum. Mas, assim, ao longo do dia, como eu atendo de manhã, tarde e noite, às vezes eu me sinto um pouco oscilante. E aí eu também entro com um pouquinho de meditação. Entro, fico ali um pouco mais dentro de mim, porque isso facilita eu voltar para o eixo, né? Porque a gente, quando está conversando com o tempo todo com várias pessoas, lidando com várias pessoas e vários tipos de energias também, então a meditação me traz um pouco mais para o eixo, né? Então eu respiro e consigo dar uma vazão para continuar o dia, né? Porque a gente tem manhã, tarde e noite, e às vezes, tipo, você trabalhou muito de manhã, a hora que você vai chegando mais à noite, vai ficando mais cansadinho. A meditação entra como uma recarga também, né? Como se fosse um up. Exatamente, você falou perfeito. É para ser usado na hora que a gente precisa. Eu uso muito hoje em dia a palavra sintonização. Então, é uma ferramenta de sintonização, ainda mais hoje que a gente vive em meio ao caos. Então, é Meu exatamente o que Deus. você falou, é para usar na hora que precisa. Fez de manhã para começar a se colocar no trilho e ao longo do dia, qualquer coisa que você sente que você vai sair ali do trilho que você programou, você se sintoniza de volta. Então, por isso que eu quero passar essa mensagem que você resumiu muito bem de forma
descomplicada da meditação, que é para as pessoas usarem para a gente se sintonizar nesse caos de hoje em dia. Vamos começar pelo fácil, né? O que é meditação? Acho que as pessoas têm um pouco, porque cada um pensa numa coisa. Já pensa num monge budista meditando 45 horas, né? Acho que a noção da pessoa, mas lógico que todo mundo vai estudando e vai entendendo que não é isso, mas acho que o fato é entender o que é meditação primeiro, né? A meditação, ela faz parte de um processo, ela nem é o fim, né? Hoje em dia, aqui no Ocidente, a gente entende ela também como o objetivo, como o goal do jogo ali. Ela nem é o objetivo final. Ela faz parte como se fosse, eu gosto de dar um exemplo, como se fosse uma escadaria, uma escada. Essa escada para o yoga é o processo de autoconhecimento e de iluminação. Iluminação não no sentido, né, que a gente tem toda uma mística. Iluminação no sentido de que quanto mais conhecimento de si próprio e dos outros você tem, conhecimento é luz. Você ilumina o que você não percebia, o que estava na sombra e você não via. Você vai conhecendo outras coisas, ampliando sua consciência, você vai colocando luz. Até que uma hora você tem luz 360 graus em tudo, e isso seria a iluminação. Então, essa escadaria é o caminho para essa iluminação e autoconhecimento. Um desses degraus é a meditação. Eu não vou abrir para todos os degraus, porque senão é papo infinito, mas eu vou simplificar para a gente chegar ali no que as pessoas precisam saber agora para melhorar a meditação hoje, começar a meditar. Então, um desses degraus, só para a gente entender que não é o fim, é uma parte, é a meditação. O que é a meditação? É você aprender a aquietar a sua mente. Nem é, na minha opinião, nos meus estudos, parar de pensar, porque não é possível parar de pensar. Até quando a gente dorme, que a gente não está controlando conscientemente o nosso corpo, a gente está pensando. Enquanto a gente está vivo... O consciente vai jogando impulso, vai sonhando, e você está pensando... A mente não fica parada nunca, né? Parar ela não vai. Ela pode andar para outro ponto, como você disse, o subconsciente. Então, a meditação, ela quer justamente, perfeito que você falou, que é o gancho. Levar a gente para outra parte da nossa mente. Então, a gente quer transcender esse estado racional, a gente não quer parar. Então, se a gente fica pensando que a gente tem que parar, a gente nunca vai conseguir mesmo. Então, primeiro a gente tem que parar com essa história de não consigo parar meus pensamentos. Né? Não, a gente quer aprender a gerenciar, acalmar e aí transcender para outra parte da nossa... Que a Gabriela colocou agora assim, eu acho maravilhoso quem consegue meditar, mas eu não sou muito acelerada, penso muita coisa ao mesmo tempo, que é bem o que você está falando. Na verdade, não tem que parar de pensar, né? É só acalentar isso, né? Trazer uma acalentação para esses pensamentos, né? E esse processo de pensar muita coisa ao mesmo tempo é uma coisa que eu falo muito no processo terapêutico. A gente tem que começar a entender que nossos pensamentos, eles não são a gente. Eu sei que a gente tem uma coisa muito engraçada de falar assim, penso, logo existo, mas não é bem isso, tá, gente? A gente sente, logo a gente existe, a gente respira, logo a gente existe. Então a gente tem todo um ecossistema dentro da gente que não é só os pensamentos. Nossos pensamentos têm que ser uma ferramenta nossa. E não a gente ser ferramenta dos pensamentos, que acontece. E a meditação acho que entra muito nesse gancho, né? Da gente sair ser a pessoa que só pensa e voltar um pouco mais para os outros conceitos nossos, né? Conseguir sentir um pouco mais, porque a gente perde o processo de ficar sentindo, às vezes só pensa, né? Esquece de sentir o mundo, né? Então, assim, a meditação é sair desse conceito do pensamento acelerado e conseguir deixar um padrão um pouco mais baixo, né? A gente pode até falar em frequências aí, porque a gente vai mudar nossas frequências de pensamento, mas eu acho que o mais importante é conseguir acalentar um pouco mais do que o nosso cotidiano, né? Exatamente. E a meditação, como ela faz parte dessa escadaria de autoconhecimento, ela vai fazendo isso que você falou. Então, como ela vai iluminando áreas da nossa consciência que a gente não percebia, então a gente vai percebendo o que realmente é a gente, igual você falou dos pensamentos, e o que não é. Porque, por exemplo, podem ter pensamentos e crenças que nem são minhas. São, por exemplo, da cultura da onde eu vivo, dos meus pais. Mas se eu for parar para pensar mesmo nesse processo de iluminação, não. Eu realmente não sou aquilo. Eu sou o que estava antes, por trás daquilo. Então, eu sou a essência sem as amarras da minha família, da minha cultura ao meu redor, dos meus amigos e etc. Inclusive os meus pensamentos. Então, a gente vai iluminando
para saber o que Isso é o que a gente fala é a tanto dos gente. processos de crenças, né? As pessoas ainda não entenderam que elas não são as crenças, elas estão vivenciando as crenças que elas foram englobadas, que foram incorporadas dentro da vida dela. Então a meditação é um dos processos também pra gente conseguir. Muita gente fica perguntando isso, como que eu vou eliminar minhas crenças negativas? É uma loucura esse processo, as pessoas estão com medo das crenças negativas. E a meditação é uma das grandes ferramentas aí dos processos pra gente conseguir identificar esses pensamentos e essas crenças negativas e conseguir também controlar, né? Porque aquela coisa assim, e aí eu vou entrar num outro padrão, assim, mas a gente tem uma situação, pessoas que têm dificuldade de relacionamento, e aí tem uma vozinha lá na cabeça dela que foi implantado que ela coloca assim, não tem homem bom pra mim, nenhum homem presta, alguma coisa do tipo. Quando a gente vive pelos pensamentos como a gente vive hoje em dia, normalmente, essa crença fica na nossa cabeça batendo e vai se tornando realidade e a gente não está percebendo. Quando a gente tem uma prática meditativa assim, você começa a conseguir entender qual é essa crença. Isso é uma crença, eu não vou ficar nela, vou sair desse processo de crença, eu vou colocar uma crença positiva ou simplesmente não vou aceitá-la. Ela não vai mais fazer parte de mim. Se você já tem um processo de treinar a mente, conseguir relaxar a mente, conseguir olhar para os seus pensamentos, né? Porque também tem muito isso da meditação, né? A gente deixar o pensamento passar, em vez de você vivenciar aquilo, dar força para ele, né? Então você começa a olhar e você começa a observar seus processos de crenças, né? E aí isso é muito importante. Ninguém consegue mudar uma crença negativa se ele ainda nem sabe que tem, né? Exatamente. Algumas pessoas aqui estão falando das suas dificuldades de meditar e tal, só para lembrar vocês que no final da live a gente vai falar um pouquinho de dicas para realmente facilitar, dicas práticas para ajudar vocês a criarem esse hábito. Porque, como eu disse, as técnicas de meditação em si são simples, difícil, concordo, é manter a disciplina e constância, mas tudo tem dicas, né? Porque eu acho que por isso que é muito legal essa live. Quando o Thiago me chamou, eu topei instantaneamente, como ele percebeu, porque a gente precisa falar mais sobre isso. Por isso que eu ando colocando minha cara no Instagram, porque eu quero que todo mundo medite, igual escova o dente todo dia de manhã, mesmo que não queira, mesmo que esteja atrasado, a gente escova o dente. E eu quero que meditação seja assim também para todo mundo. Então, a gente precisa de dicas, a gente precisa de informação, sabe? Eu vejo muita gente hoje em dia querendo meditar, e isso é muito legal, mas simplesmente assim, então eu vou sentar e vou tentar meditar. Aí não conseguiu de primeira, não consigo, não é pra mim. Mas pensa, tudo que a gente vai aprender de novo na vida, a gente busca um professor, ou que seja um amigo mais experiente, ou um bom livro que alguém recomendou, né? Porque realmente é isso, a meditação é simples, mas a gente precisa de ajuda. Como eu disse, o yoga ele criou uma centena de técnicas que não são a meditação, mas porque ele entendeu que ele precisava ali de uma ajuda. Então, só para as pessoas não se desestimularem, se você já tentou sentar para meditar e não conseguiu, não desiste, você só precisa de uma ajuda, igual qualquer coisa na sua vida, que você vai começar do zero. Você precisa de um amigo, um livro, um profissional, enfim, uma boa Acho que é bem isso mesmo. fonte. Ninguém aprende inglês de um dia pro outro, né? Você tem que estudar, né? Você vai ter que, tipo, a primeira palavra, você vai incorporando aquilo dentro de você e vai colocando isso na prática para você falar. Ninguém vai pra academia um dia e no outro já está malhado, já está com um corpo saudável. Você tem que ter uma frequência em cima disso. E normalmente os primeiros dias são os piores na academia, né? É onde você volta com dor, volta com tudo isso, porque você está tentando acostumar a entender, a colocar um novo costume na nossa vida, né? Um novo hábito. Mas assim, precisa trazer isso para a necessidade de ser cotidiano, de tentar sempre. E sempre é um pouquinho mais difícil no começo, porque parece que é um esforço enorme. Parece que você fala assim, parece que quando eu tô uma coisa boa, o tempo passa muito rápido, né? E quando você está parado ali meditando, parece que às vezes 2, 5 minutos parece que são eternidade, né? No começo, porque parece que é uma coisa muito forte. Parar e viver o agora é muito difícil para as pessoas, e estou falando isso no geral, acho que para mim também para a Bianca também deve ser. A gente vive muito ou no passado ou no presente. Viver o agora é mais demorado, a gente consegue se concentrar no que está acontecendo. E a meditação é trazer o agora, né? É esquecer tudo que acontece no passado, do que aconteceu no futuro e viver simplesmente no processo da sua respiração. Lógico que tem várias técnicas de meditação, aí tem a meditação Zen, tem a meditação Yoga, tem vários outros processos, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com as técnicas primeiro básicas, né? Vamos entrar aí com a respiração, vamos entrar na observação do corpo, aí depois a gente pode entrar com mantra, aí a gente vai entrando com coisas que já vão modificando um pouco, até
de frequência aonde você quer chegar, né? E aí também tem um pouco disso, né? Aonde você quer chegar e você vai começar a trabalhar um tipo de meditação diferenciado, né? Isso. Aí a galera tá falando aqui sobre dicas, né, e tal. Então eu já vou dar um pouquinho assim, porque eu tô vendo que as pessoas estão se interessando pelo assunto, mas estão nessa ansiedade de que, mas eu tento e não consigo. Então, eu acho que primeiro a gente tem que fazer as pazes de que acho que hoje em dia a gente vive numa sociedade que praticamente tudo vai contra a meditação. Quase tudo vai contra o viver agora. Tudo tá puxando a gente para pensar no futuro, para se preocupar com não sei o quê, seja de qualquer área da nossa vida, tudo é muito acelerado, tudo é muito rápido. A cada segundo a gente tem um estímulo diferente, então a nossa mente nunca está parada no mesmo lugar, porque é muito estímulo muito rápido. Então a gente tem que fazer as pazes com esse entendimento de que a gente não está num ambiente super propício. Então é mais trabalhoso, sim, tá? Então, primeiro a gente tem que fazer as pazes com isso, porque eu acho que expectativa é tudo, né? A gente achar que vai sentar e que se a cabeça não parar, tá tudo errado. É assim, todo mundo começou assim, acho que o Thiago também. Tem dias que a gente ainda volta a esse estágio, não é que agora eu medito, todo dia a minha meditação é maravilhosa. Depende do seu, que você está vivendo, como está a sua vida, como está o seu processo de ansiedade. Lógico que a gente vai ter picos de todo mundo vai ter, né? A diferença que a gente está falando até antes de começar esse nosso assunto é você se concentrar e tentar sair daquilo que você está vivendo, né? Não adianta você falar, eu sou ansioso e vou viver ansioso. Não, você está ansioso, mas você pode sair desse processo da ansiedade, né? Exatamente, a gente é igual a todo mundo. Acho que a diferença é que a gente tem ferramentas e usa essas ferramentas no dia a dia para não, tô ansioso, mas tá, não quero estar assim. Então tá, eu tenho ali minhas ferramentazinhas que eu uso, acho que essa é a diferença. Mas um pouquinho de dica que a galera tava pedindo, eu vou dar assim umas bem simples, porque é isso, hoje a gente não está se aprofundando em um tipo só de meditação, como o Thiago disse, existem inúmeros de filosofias completamente diferentes. Tem meditação desde do yoga da Índia, budista, taoísta, jainista e por aí vai. Então a gente não está se atendo a uma só. Então, independente da técnica que você tem, seja em movimento, parado, com um mantra, com o que for. Então, primeiro é isso, a gente tem que ajustar nossas expectativas, ficar relaxado, já que a gente não tem essas expectativas todas, curtir. E segunda coisa que a gente tem que fazer as pazes é isso, a gente vai se distrair. Não quer dizer que se a gente se distrair, a gente não está conseguindo meditar, porque é isso, a mente está aí. Então, primeiro, a gente tem que saber que vai se distrair. Não tem problema se você se distrair 1000 vezes, mas uma dica que eu dou é você começar a treinar para você tentar se distrair por 1 segundo. É a regra da distração por 1 segundo. Então, você vai se distrair, tá? Só que o que eu quero que você treine é que você se distraia por menos tempo. Porque no início, isso é treino, tá, gente? Não é porque eu falei que é uma dica que amanhã você já vai conseguir. Lembra que tudo é treino, é igual lá a academia. Não é na primeira que você vai fazer as 3 séries com 100 quilos. Você vai aos pouquinhos, vai errar e vai indo, mas uma hora vai. É a mesma coisa. Então, no início, você vai perceber que se distraiu. E a hora que você perceber que se distraiu, você falou, nossa, me distraí. Já pensei na lista inteira do supermercado, no que eu tenho que fazer amanhã. Tipo, você se distraiu e quando você percebeu, você já estava um tempão distraído. Então, você vai começar a treinar quando se distrair, se perceber cada vez mais rápido. E cada vez mais rápido percebeu, não vou me envolver com esse pensamento. Ele não vem e eu entro nele. Ele vem, eu percebi, ele sai e eu volto para a técnica que eu estava. Seja andar, seja respiração, seja um mantra, enfim, qual meditação você se identifica. Então, primeiro fazer Acho que o interessante é bem bater nessa tecla, assim, não é parar de pensar, mas o pensamento veio e eu deixo ele ir. O pensamento veio, ele deixa ele ir. Às vezes, nossa mente treinada a focar nas situações, o pensamento vem, aí você foca e começa a viajar. Então, a hora que viajou, volta, deixa ele ir. Eu acho que o importante é falar disso, porque não é parar de pensar, é deixar os pensamentos fluírem e você continuar num aspecto diferenciado dele, né? É como se você estivesse vendo eles realmente passando pela sua frente e deixando ir. E aí você mantém a técnica. Vamos falar da respiração? Mantém a técnica de você pensar como você está respirando. E vai contando essa respiração, vai entendendo. Agora eu inspirei, agora eu expirei, agora eu expirei, agora eu expirei. E vai trabalhando esse processo da inspiração e expiração. Mas e os pensamentos passando por você. Não tem problema. Não vai parar. Minha mente não vai fazer um desligamento.
com muita prática, sua mente vai cada vez desligando mais, né? Mas a gente está falando do início, do start. Então, deixa os pensamentos passarem, né? Acho que é importante a gente fazer isso, porque as pessoas querem desligar a mente e falar assim, agora estou meditando. Exatamente, até mesmo porque no início, quando você tem a sua técnica de meditação, né? Vamos desmistificar bem esse não consigo parar minha mente, porque eu acho que é uma objeção que eu escuto muito hoje em dia, Muito. né? Pai, eu sento para meditar e aí parece que a minha mente pensa mais ainda, né? Então, vamos pensar uma coisa, se a gente tem uma técnica de meditação, para a gente fazer ela, a gente está pensando. Para eu fazer um mantra, eu estou pensando. Para eu visualizar alguma imagem, eu estou pensando. Então, a gente usa a mente para meditar. Então, ela não vai parar de forma alguma. Parar, ela não vai. A gente vai aquietar e vai, aos poucos, aprendendo a gerenciar, a não se identificar com os pensamentos. Então, aquilo que você falou, quando ele vem de uma forma neutra. Não é aquela coisa que ele vem e você entra nele. Sabe quando alguém conta alguma coisa? Ah, porque fulano... E a hora que a pessoa começa a falar, você fala, nossa, eu não acredito, né? Porque mal terminou o raciocínio, você já entrou nele com emoção e com tudo, né? Então, isso de você não se identificar vai fazendo com que o pensamento venha, mas você tem um tempo de reação. Ele vem, você não entra nele. Ele vem, você fala, ok, passa e eu volto lá pro meu mantra, pro meu o que eu escolhi. Então, a gente vai fazendo as pazes, acho, com os nossos pensamentos e aí vai conseguindo perceber o que realmente é nosso, o que não é, que dá para se distanciar deles, né? E isso, por si só, eu já acho um benefício incrível da meditação. Se a gente ficar só nesse joguinho desse treino de aprender a se distrair só por um segundo, né? Ou seja, ficar mais consciente, né? Não viajar e perceber que viajou depois de meia hora. É perceber no primeiro segundo. Só por isso, só nesse treino, você já está ampliando a sua consciência, que é o objetivo da meditação. A gente não tem só o objetivo quando a gente chega na iluminação. A gente tem os benefícios desde o primeiro dia, né? Então, Antes isso de também falar é dos benefícios, importante. uma outra crença que eu vejo muito é esse processo de quanto tempo meditar. Eu vi você falando isso na outra live, na sua live que estava. E eu acho que é importante a gente repetir aqui, porque as pessoas têm um mito aí de querer meditar, sei lá, 1 hora direto. E a coisa não vai muito por aí, né? Não é tão simples assim. Acho que ninguém. Só pessoas realmente muito treinadas vão meditar 1 hora sequencialmente, né? Porque não fica 1 hora meditando, assim, né? Tem que ser muito bem treinado para Eu isso, não né? fico. Eu fico Tem que em ser muito raras bem. vezes, assim, às vezes que eu fui em retiro, às vezes que eu fiquei horas, o meu máximo foi 5 horas e meia, mas assim, eu estava num retiro, num lugar com milhares de pessoas só para isso, um ambiente totalmente propício. Essas dicas que eu falo que a gente tem que ter, não é só senta e medita, eu tinha todas ali, então tinha explicação, o ambiente era propício, estava todo mundo junto, e aí foi. Mas Aí é estava numa alimentação propícia, estava num ambiente propício, com pessoas, uma energia, uma frequência propícia, então isso também estimula, né? Mas no dia a dia eu acho que a gente tem que fazer o que a gente pode, mas tem que fazer. Então, se tem dia que eu tenho 5, para mim, pessoalmente, eu gosto, quando eu tô sem tempo, de 5 minutos. 5 minutos eu acho ali um tempo para eu me sintonizar realmente muito bom. Mas quanto mais tempo eu tiver, eu uso o máximo possível. 5 para mim é pessoalmente eu, Bianca, um número que eu achei que assim eu me sintonizo bastante o suficiente dentro do mínimo tempo possível. Porém, tem dia que nem 5 minutos eu tenho, ou o despertador tocou atrasado, eu sou gente como a gente, etc. Ou eu fiquei com preguiça. Se eu tiver 1 minuto, eu sento e faço 1 minuto. Então, porque é criar o hábito, porque 1 minuto já faz diferença, faz mais do que nada, e é isso, já é criar o hábito. Se eu tiver 1 minuto, se eu tiver 5, não importa, mas eu vou me sintonizar. Então, isso já ajuda aquela E história. eu gosto de falar para as pessoas assim, gente, coloca 5 minutos por dia, 5 minutos não é nada. Se a gente tem 24 horas, 5 minutos para você parar ali, fazer uma meditação, ela não vai, tipo, não vai acabar com a sua rotina, não vai te deixar mais cansado. Se você acordar mais cedo, na verdade, sua vitalidade, a gente vai falar dos benefícios, mas a vitalidade vai ser maior do que você ficar dormindo esses 5 minutos a mais. Ou seja, tipo, é uma ganha de tempo, né? É uma coisa que é beneficiar o seu corpo, sua mente, sua alma, né? A gente vai fazer o completo aí em pouquíssimo tempo. Acho que 5 minutos é um tempo super legal. Eu gosto de dar uma estendida também, gosto de pegar uns 15, 20 minutos ali diários, que aí eu já consigo ficar mais dentro do meu processo. Mas é porque já tem prática, né? Você vai fazer na prática. E aí depois eu vou para um outro, a meditação, que é uma meditação mais caminhando,
Então já é uma outra coisa que eu faço a meditação ali. Vou até com o Japamalá fazendo a meditação, caminhando eu e com o Japamalá, porque aí eu entro em transe, num processo meditativo um pouco mais rápido, né? Porque acaba me estimulando bastante. Mas 20 minutos, 5 minutos não vai mudar a sua rotina. Exatamente. Não vai Então, mudar a quando sua tem rotina. 5 minutos para você, para se cuidar, eu não tenho argumentos. Então, o dia que eu tenho menos é assim, é um acaso, é fora da curva. O normal é ter no mínimo 5 minutos para me cuidar. Então, se na minha cabeça eu não tenho isso, aí é realmente difícil, né, Thiago? É muito Porque difícil, é é isso, a muito gente tem que se difícil. priorizar, a gente tem que saber o porquê que a gente quer aquilo, né? Se você quer aquilo por algum benefício, você tem que saber que você vai ter que se envolver um pouquinho com aquilo. Não, pílula mágica não é e não existe. Não dá. Não, tem que fazer a rotina, né? Eu acho que criar o hábito é necessário. Você tinha falado até de colocar na agenda, eu acho que é importante colocar na agenda sim. A gente que trabalha com agenda, acho que é mais. Não é todo mundo que trabalha com uma rotina de agenda, mas eu trabalho com a rotina de agenda, eu tenho lá, tal, fazer meditação, fazer o Ho'oponopono, fazer isso, fazer aquilo. Eu vou colocando várias situações ali na agenda durante o dia para que consiga colocar e enquadrar na minha rotina, senão eu me perco, né? Senão você vai É, marcando coisa em cima de coisa e você vai se perdendo. Eu acho que isso é muito importante. exatamente. E Então, agenda acho que tem que usar, porque senão é mais um motivo para você não conseguir meditar, porque você tem que ficar decorando. Porque não é só decorar o horário do trabalho, o horário do médico, do não sei o quê. Tem essas pequenas coisas. Tem o horário que você almoça. Eu almoço em casa, por exemplo. Eu tenho que calcular o tempo que eu vou fazer o meu almoço. Eu tenho que meditar, eu tenho que tomar banho. Então, às vezes, eu tenho que calcular que entre um compromisso e não sei o quê, eu vou ter que tomar banho para me arrumar, eu não vou me arrumar em 5 minutinhos. Então, tudo é um cálculo, né? Então, se a gente tem que coordenar tudo isso na cabeça, já é um processo de agitação mental desnecessário que é só você pôr ali na agenda no papelzinho. E se não tá na agenda, a probabilidade de você lembrar só à noite, quando você já tá de pijama na cama, putz, não meditei, é muito grande. Então, gente, coloca na agenda, faz uma diferença absurda e é tão simplesinho. E para tudo na sua vida, né? Tira da cabeça, põe ali e aí todo dia olha e cumpre o que tá ali. Eu sei que rola desafios, mas se você se habituar, já é assim uma paz a mais na vida. uma paz a mais na vida. E é um momento que você pode te dar de presente, né? Acho que a gente pode entrar num sentido não de fazer como uma obrigação, mas falar assim, é o meu presente diário, assim, sabe? Porque a gente também muda a frequência, né? Quando a gente coloca uma obrigação, tudo fica doído, tudo fica cansativo, né? Se a gente fala assim, é meu presente diário, já fica mais fácil a gente colocar isso e incorporar na nossa vida, né? Então, você está se dando um presente, né? Esses 5 minutos, esses 15 minutos é um presente que você resolveu se dar. Entendeu? Você trabalha, você pode fazer toda a correria do dia a dia, mas você se deu esse presente de 5 minutos. De ficar ali, se observar, de entrar numa frequência diferenciada, né? De relaxar o corpo, a mente, as emoções, né? Porque a gente não fala muito de meditação, a gente fala de mente e corpo, mas a gente também relaxa as emoções, né? Que é uma coisa fundamental. Precisa fazer esse relaxamento emocional até para conseguir ter uma qualidade de vida emocional boa, né? A gente fala pouco disso na meditação, mas ela traz muitos benefícios para as emoções, né? Para o fluxo dessas emoções, né? Não, total, perfeito. Posso dar um exemplo rapidinho que é muito legal, que eu acho que as pessoas visualizam bem, isso é muito legal. A gente realmente fala de muito de mente na meditação, mas a meditação e a mente e as emoções estão ali juntos. Vou dar um exemplo que eu particularmente gosto muito, que é tipo igual quando a gente tem um pesadelo à noite. O pesadelo acontece na nossa mente, nem é na mente consciente, é no subconsciente, né? Só que mesmo isso é suficiente para, se o pesadelo for brabo, a gente acordar com taquicardíaca, sudorese, ou seja, a gente tem reações físicas por causa da nossa mente. A gente tem emoções, acorda assustado, gerou uma emoção que Com gerou medo, né? Com reações medo realmente. físicas. Então, olha o que o pensamento é importante. Ele não só influencia no emocional e aí depois desencadeia em reações físicas. E isso é uma coisa, um exemplo do subconsciente, uma coisa que a gente nem estava controlando. Então, trabalhar a mente vai muito além do que é ela mesma. É muito, por isso que eu falo que é muito importante, todo mundo tem que fazer. Acho que é importante a gente entrar com os benefícios aí, né? Saber quais são os benefícios. É difícil falar de benefícios da meditação, né? Porque a gente vai, tipo, fazer uma lista, sei lá, um pergaminho. Porque é muitos benefícios, né? Mas a gente vai, tipo,
Eu acho que não, porque é muita coisa, a gente não tem uma coisa ou outra, né? É muitas situações que a gente vai entrar aí, né? A gente vai entrar no alívio de estresse, ajuda no conceito de depressão, para quem já tem uma depressão, isso vai ajudar no tratamento. A gente tem aí um processo até de obesidade, ansiedade, físico você pode falar até mais, né? Porque como yoga você tem todo o processo físico da meditação, né? Uhum, é, exatamente. Aí vai tudo, né? Você melhora sua capacidade de movimentar o corpo, você melhora a sua expressão corporal, você transforma a sua mente, né? A gente sabe que o físico transforma o mental e o emocional também, né? Então, aquele exemplo clássico, pessoas tímidas são fechadas, metidas são abertas, então o nosso interior reverte no exterior e o contrário também, né? Tem estudos que falam, né? Ah, você é tímida, acorda todo dia e fica de braço aberto assim 5 minutos, que isso já vai reprogramando o seu cérebro. Então, realmente, a parte física do yoga, aí a gente abre benefícios infinitos. Pergaminho, adorei o seu pergaminho. Porque muitos benefícios, né? Mas eu acho que uma coisa que eu gosto muito é falar de frequência aqui para as pessoas. Eu tô tentando impor, não é impor, mas explicar o que é frequência. Nosso corpo é energia e a gente emite frequências, né? E os nossos pensamentos também emitem frequências. Quando a gente está ali na meditação, a gente vai elevando essa frequência. Elevar frequência sempre é positivo. Se a gente for pensar em lei da atração, toda vez que você começa a elevar a sua frequência, você vai estar atraindo coisas mais positivas para você. Se você está com uma frequência baixa, a tendência é você sempre atrair coisas mais baixas também. Então, a meditação já é um start ali para você começar a jogar para o universo uma frequência independente. A gente não está falando nem de objetivos, o que eu quero. Eu estou falando que eu vou começar a trazer uma coisa melhor para mim. Porque eu simplesmente comecei a elevar minha frequência, né? Que a gente vai ter uma frequência na verdade, beta, depois a gente vai para teta, né? Que muita gente se fala de teta healing hoje, está super na moda, é uma coisa que é muito, uma técnica que funciona muito, mas que ela funciona por quê? Porque ela vai trabalhar num processo meditativo, que é bem nessa frequência teta, que quando você começa a levar as suas ondas mentais. Eu estou falando de elevação de ondas mentais, mas quer dizer que você vai diminuir os seus pensamentos e você vai ter uma amplitude dessas ondas no sentido de frequência, né? E aí pode chegar até a delta, que já é um processo mais elevado aí, que a gente está falando de um processo quase de iluminação já, de uma coisa mais expandida. Mas a teta todo mundo pode chegar, eu acho que está muito no nosso conceito aí, é só você colocar isso em prática, né? Espiritualmente isso traz muito. A gente tem muitas pessoas que têm práticas espirituais, e aí a gente vai colocar em todas as religiões, aí você vai conseguir ter um acesso a espiritual muito maior, independente da sua prática, pode ser espírita, umbandista, evangélico, você consegue se conectar com esse Deus e com esse divino de uma forma muito mais simples, quando a gente já consegue ter um domínio aí da meditação e quando você tem a prática de meditação. Então, independente do processo de crença que você tem, a sua conexão vai ser muito maior. Até o processo de fé aumenta bastante, porque você fica mais autoconfiante e você confia mais na vida, né? Trabalha a sua fé de uma forma diferente, independente do que você está fazendo, igual qual a fé que você tem, você consegue confiar de uma forma mais simples, né? Porque você não fica tão perdido dentro dos seus próprios pensamentos, né? Exatamente, né? Porque tem todos esses benefícios, né? Melhorar estresse, insônia, eu ouço muita gente falar, né? E melhorar a produtividade, então render mais no trabalho, em qualquer coisa que gosta, os seus hobbies, a pessoa ficar mais criativa. Tem muito benefício. Ansiedade, né? Muita gente fala de ansiedade. Então, esses são os benefícios, né? Mas, na verdade, o benefício está ali no meio do caminho. Aí, uma coisa legal que você estava falando, só para as pessoas visualizarem bem, é que aí esse processo de conexão aí é um dos objetivos mesmo da meditação, né? Que é a gente, através da meditação, a gente conseguir se conectar com o nosso verdadeiro eu, aquela história que a gente estava falando que o nosso verdadeiro eu não é o que os nossos pais pensam e passaram pra gente, o que a nossa sociedade passou, o que a gente é, o que a gente é, a nossa essência, chama Purusha no yoga. Então, um dos maiores objetivos da meditação é fazer com que a gente vá tirando ali a lama da água para achar realmente quem é a gente. Isso por si só também é outra paz na vida que traz, né? E depois, em outro passo, é a gente conseguir reconhecer que a nossa essência, quem a gente é a mesma vibração, a mesma essência de tudo que está por aqui, de tudo que existe, que todos somos um e que a energia criadora do universo, ela vibra dentro de todo mundo da mesma forma, tudo é a mesma coisa, né? Então, a meditação busca isso, essa conexão com com o nosso eu interior e depois essa conexão do eu interior com tudo que está à volta, acima e
dentro da crença de cada um, vai ter o nome, vai ter o formato que você se identifica. Eu acho que é interessante a gente pegar e explicar um pouco que, na verdade, quando a gente fica falando desse eu exterior, né, não do eu interior, o eu exterior é mais ou menos o ego que a gente foi implantado, é o carimbinho que foi colocado em você. Então, assim, você vem com um nome, você coloca uma data de nasceu uma data de nascimento, nasceu num país, então você pega uma nacionalidade, aí você tem que ter uma religião ali no processo de crescimento, então você vai criando vários carimbinhos daquilo que é fora. Mas, na verdade, sua essência é o que está dentro de você, fora desses carimbinhos mentais, fora das roupagens que foram colocando em você. E a meditação faz exatamente isso. Você colocar para. Não é que você vai quebrar esse carimbinho que foi feito por fora, mas é que você vai olhar de um ângulo diferente, para falar assim: ah, isso aí não sou eu, isso aí é uma roupagem que eu estou usando, que tem momentos que eu não concordo, quero mudar, tem momentos que eu não quero mudar, mas eu estou olhando para o meu ego, eu não vou quebrar ele, mas eu vou olhar e vou entender qual que é realmente a sensação que eu tenho, aquilo que eu sou como essência, né? Então, trabalhar essa conexão com o eu interior é fantástico e é um processo muito bom para tudo na vida. Eu brinco muito, a gente estava falando sobre propósito em algumas lives passadas, e o conceito de propósito, acho que o conceito da Bianca também, é de autoconhecimento, é se autoconhecer o tempo todo. Acho que é o propósito primordial, né? E quando a gente entra em contato com esse nosso eu interior, o autoconhecimento flui de uma forma mais límpida, né? Você não fica sofrendo, você não fica trabalhando no sofrimento todo, você não tem que usar os espelhos como exemplos, porque aí você consegue só se conectar com você, sem nenhum grande objetivo. Não estou falando que você vai pegar um mapa da mina nesse processo meditativo, mas é o processo de você só se sentir você. E isso é muito difícil hoje em dia, né? Porque a gente se sente tantas coisas, mas sentir você, se sentir nós mesmos é tão difícil, essa desconexão acontece tantas vezes, né? Exatamente, foi uma dos melhores benefícios que a meditação acho que me trouxe. Um deles foi esse, realmente é muito incrível quando você entende realmente quem você é, e aí você escolhe quando você quer ser o quê, e se aquilo te faz bem ou não faz, que é assim, uma experiência muito incrível mesmo. E aí um monte de emoção também que a gente tinha indesejada, ela vai assim muito fácil, né? Porque quando a gente sabe quem a gente é e o que faz bem pra gente, o que ressoa com a nossa energia, porque às vezes não é nem questão de bom ou ruim, é de ressonância, né? Às vezes não é sua vibe, não quer dizer que é ruim porque não é sua vibe, né? Mas quando a gente entende realmente qual é a nossa vibe, aí óbvio que a gente fala um monte de nãos, né? Porque aí a gente percebe, não, nossa, um monte de coisa que antes eu aceitava fazer, ou ir, etc. Já percebo que não gosto, eu ia. Já não faz parte mais de mim, né? Só que aí a gente nega algumas coisas, mas a gente nega sem sentimento. Claro que, gente, dentro do bom senso e de parâmetros, né? Mas a gente nega sem nenhuma, sabe, culpa, sem ficar com culpa. Ai, mas que fulano vai pensar? Ou, poxa vida, ou, sabe? Porque eu acho que muitas vezes a gente quer negar ou nega alguma coisa, mas depois fica, ai, mas e não sei o quê. Ai, mas eu devia. Ai, mas... E isso... né, a gente vai engolindo um monte de emoção por uma decisão, né? Então, eu acho que quando a gente sabe exatamente quem a gente de forma gentil, respeitosa e doce, obviamente, a gente consegue escolher as coisas que a gente quer pra gente, e as que a gente não quer, a gente consegue deixar de lado, assim, sabe, muito em paz, né? Porque é esse entendimento exatamente do que quem a gente é, e a gente começa a se valorizar também, né? A se priorizar, não... Eu sei quem eu sou, a coisa mais O amor importante. próprio começa a surgir, né? Exatamente. Me perguntaram no Instagram esses dias como se conectar com o amor próprio. É exatamente isso, é esse caminho aí. A meditação, ela ajuda a gente a se conectar com o nosso amor próprio, né? Porque, primeiro, quando a gente se conecta com o nosso eu interior, é muito se conectar também com a essência divina que a gente tem, né? E aí a essência divina é o amor em forma pura, é o amor sem apegos, é um amor sem conceitos, é um amor sem comparações, né? Porque a gente tem muito contexto físico quando a gente tá aqui, eu amo por causa disso, né? Não, a gente não ama por causa disso, a gente ama porque o amor é uma coisa que flui naturalmente no processo do nosso cardíaco, que é uma expressão do nosso divino. Então, assim, se a gente está nessa expressão, quando a gente se conecta com esse eu interior, quando a gente vai nesse processo da meditação, a gente começa a se conectar com esse amor puro e verdadeiro. E aí o amor próprio começa a surgir também. Aí sim vai melhorar seu processo de autoestima, porque aí você começa a parar de se valorizar, de se comparar com os outros e se valorizar aquilo que é bom em você, né? E também abre a mente e abre o processo de aspectos
para você se melhorar é aquilo que você precisa, né? Então, assim, eu tenho muitas qualidades, eu começo a entender isso, e eu começo a entender que tem coisas que eu preciso melhorar. Então, eu vou ir atrás disso, né? Porque também traz assim, o foco, o objetivo, traz uma visão verdadeira daquilo que eu tenho de qualidades e defeitos, sem medos, né? Porque quando a gente começa a meditar, a gente começa a olhar pra gente de verdade, a gente não tem mais tantos medos, né? Então esses medos de falar assim, não, eu não sou desse jeito, mas no fundo, no fundo você sabe que é, você só quer negar aquilo pra você, não. Você vai encarar de uma forma mais realística, né? Exatamente, exatamente. Não, meditar é muito benefício mesmo, é muito bom. Eu falando em chakras, assim, eu falei, todas as meditações acabam influenciando diretamente nos chakras, né? Mas a meditação que a gente trabalha muito com o processo respiratório, ela tem uma influência direta em todos os chakras, porque existem tempos que vão, cada parte da meditação vai acessando uma frequência dos chakras, não é isso? Exatamente. Até a live que você viu era uma meditação dos chakras, porque eu trabalho muito isso, porque tá nos registros das épocas mais antigas de yoga. A meditação ela é quase toda baseada em chakra, que são os mantras que trabalham os chakras, e muito com respiração. Acho que se eu tivesse que resumir um pouco assim, as formas mais ancestrais de yoga eram trabalhando os chakras e a respiração. E os chakras é justamente trabalhando a respiração, a gente trabalha os chakras porque a respiração movimenta a energia interna do nosso corpo, né? Os chakras são pontos de captação e distribuição de energia, como fosse um sistema, uma tubulação de água no nosso corpo, e aí tem os registros que vão falar onde abre, onde fecha, para que lado vai. Os chakras seriam... Eu gosto de brincar que são órgãos energéticos. Isso, maravilhoso, órgãos energéticos. E cada um, como é um órgão, ele vai trabalhar uma função no nosso corpo. Então, você trabalhando junto à meditação com os mantras dos chakras, a gente vai conseguindo evoluir passo a passo a nossa energia, porque dá para ir na ordem um por um, ou usar como sintonização, como você usa no dia a dia, né? Não, estou precisando de tal coisa agora, tal suporte. Então, você consegue ainda não só meditar, mas ainda meditar direcionando ali para o botãozinho certinho que você quer e que você precisa. Se o seu objetivo é realmente acender a energia do corpo, aí você vai um de cada vez ativando os 7 chakras. Mas eu acho muito legal por isso, porque aí te empodera muito, né? Porque se você conhece os 7 chakras, o que cada um trabalha, tem a meditação de cada um, pô, caixinha de SOS Eu pronta tenho um ali, né? processo que eu desenvolvi, que eu sou tarólogo, mas eu tenho várias práticas de terapia. E eu tenho um processo que eu fiz exatamente isso. Eu faço a leitura dos chakras com o tarô. Porque não quero só saber se está bloqueado ou não, se ele está equilibrado ou não. Eu tenho que entender o que está bloqueando ele. Então o tarô vai dar o aspecto emocional, físico, ou o que está bloqueando realmente ele. Mas muita gente indica exatamente isso. Vamos fazer meditação para conseguir trazer uma elevação. Mas a meditação, essa live é importante até para que essas pessoas que eu estou indicando meditação comecem a tirar essas crenças aí que é impossível fazer, né? Porque os chakras, eles são a nossa frequência que a gente joga pro universo e que a gente capta, né? Então, se a gente tá com eles desregulados, se a gente tá com eles bloqueados ou de forma mais neutra, porque às vezes o chakra tá muito neutro e a gente precisa realmente ativar ele, né? E cada pessoa e cada organismo é um organismo diferenciado. Acho que é importantíssimo a gente falar que não é fácil, o que serve para um vai servir para todos. Mas a meditação é uma coisa que serve para todos. Entendeu? É o remédio que a gente consegue receitar para qualquer uma das situações, né? Lógico que a gente pode adaptar técnicas mais específicas para cada situação, para cada necessidade, para cada dificuldade, né? Mas a respiração, o processo da meditação também eu sei que realmente revitaliza todos os chakras e faz esse processo de ascensão. A respiração ela trabalha diretamente na nossa energia, né? A própria palavra, eu gosto muito de traduzir as palavras do sânscrito, que é a língua que vem o yoga, porque ele dá ali certeiro o que aquilo faz, né? Os respiratórios chamam pranayamas. Prana é a bioenergia, a energia vital, a energia que nos dá a vida, e a yama significa expansão. Então, o objetivo principal do pranayama, do respiratório, é expandir a energia vital do nosso corpo, que é a energia que passa por todos os chakras e equilibra ou não eles. Então, o pranayama ele atua diretamente no nosso corpo energético. Ele tem outros benefícios, mas são como consequências. O principal é trabalhar no nosso campo energético mesmo. É isso aí.
Importante falar que quando não flui naturalmente, ou não flui de forma correta o prana, a gente vai tendo dificuldades que começam a vir nos emocionais, mentais, mas eles vão se estabelecer nos processos físicos também, como doenças e outras situações, né? O corpo todo ele é interligado, que eu acho também outra coisa muito legal do yoga. Sou suspeita, né? Mas eu acho muito inteligente o yoga, porque ele entende o corpo como um todo, tanto que yoga significa união em vários sentidos. Em vários sentidos, um deles é isso. Ele sempre enxerga o corpo como físico, emocional, mental, energético e espiritual. Então, até quando ele está trabalhando físico com os asanas, ele não está trabalhando só físico, ele sempre enxerga tudo junto. Então, por exemplo, existem formas de trabalhar os chakras com as posturas físicas. Então, Sim. é sempre tudo junto. Então, tudo é muito potencializado no yoga, porque não é que uma parte trabalha tal coisa, a outra tal coisa. Não, um vai potencializando o outro, cada um de um lado. Então, essa visão holística, né, que é ver como um todo, o, o yoga faz muito bem, né, de enxergar tudo junto, que é assim mesmo, uma coisa influencia na outra, né? Gente, é um complexo totalmente interligado. A gente tem que ter isso dentro da gente, né? Não é uma coisa que é ali ou outra ali, não. Estamos conectados o tempo todo na nossa vida, né? E acho que é importante falar também dessa mudança de frequência que a meditação traz, porque traz resultados assim implícitos, né? Às vezes a gente não vai entender que a gente começa a ter uma melhora no trabalho porque a gente começou a meditar. Você fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na verdade, se você está mais calmo, você está conseguindo ter um objetivo, um foco melhor, você consegue pensar com mais clareza, você não fica tão estressado, suas emoções não estão atrapalhando, às vezes, no processo de trabalho, ou seu relacionamento começa a fluir, porque você também começa a melhorar sua autoestima, começa a melhorar seu amor próprio, aí você não fica tão ciumento e você consegue deixar a coisa um pouco mais livre. Então, assim, a meditação acaba trazendo uma frequência, uma mudança de frequência que vai mudar todos os aspectos da sua vida, e não só você. É lógico que o começo é mudar a gente internamente, mudar a nossa frequência, mas depois ele vai fazendo mudanças em todas as outras áreas, né? Ele vai trazendo mudanças não só no seu cotidiano interno, mas no seu cotidiano externo também, né? Exatamente, porque a gente está mudando tudo à nossa volta o tempo todo, né? Não, não só o que a gente fala, que a gente sente, óbvio que vai reverberar em quem está perto, mas mesmo a gente quietinho, até o nosso campo energético, ele está se juntando a quem está em volta. Então, quando a gente muda o nosso campo energético, a gente muda tudo que está à nossa volta mesmo. Então, a gente tem uma capacidade de transformar aí muita gente, né? Transformar o mundo, tá vendo? Co-criar a nossa Vamos realidade, mas de meditar. uma forma positiva, né? Exatamente, exatamente. Se muita gente meditar e conseguir influenciar o seu círculo à sua volta, a mudança aí para um mundo mais positivo, com mais paz, com mais luz e discernimento, aí tá muito mais rápida e possível, né? Isso é muito legal, né? Como é importante você procurar pessoas que também meditem para falar sobre isso, né? Para falar, olha, eu consigo meditar, tal. E às vezes porque a meditação ela pode trazer situações físicas, né? Uma tranquilidade, pode trazer uma situação mais zen, às vezes, sabe, de uma conexão mais espiritualizada em algum momento. E trocar essas ideias também facilita na prática e no hábito, né? Perfeito, eu sempre falo disso, que é quem tem dificuldade de meditar, cria uma rede de apoio. Porque tudo a gente precisa de rede de apoio. Seja um amigo que medita e você pode criar um grupinho no WhatsApp com ele para incentivar, perguntar se meditou hoje, como foi sua experiência, foi melhor, foi pior, para compartilhar. Eu sempre falo, cria uma rede de apoio como você puder, né? Se você for ver, tem várias outras atividades que criam rede de apoio, né? Tem o grupo do WhatsApp ali da galera que surfa, da pelada de segunda-feira. Quieta. E se não tivesse esse grupinho, imagina, surfar sozinho, você pegar o seu carro, acordar 4 da manhã, quem surfa sabe, né? Eu não surfo, mas tenho amigos, então acordar 4 da manhã, pegar a sua prancha lá e sozinho dirigir até não sei onde, para ver se tem onda. Isso sozinho não ia rolar. É igual a meditação, é simples. Você tem que pegar o seu carro, uma prancha, colocar lá no mar. Se você sabe o básico, o mar não tá bizarro, você vai se virar e tal. Mas se fosse para fazer sozinho, você não ia quase nunca. Então, criem esses grupos. Meditação, a gente não tem muito esse hábito, né, de criar rede de apoio. E talvez por isso que para a gente é mais fácil meditar, porque é o nosso tá envolvido com o nosso trabalho também. Então, a gente está falando sobre isso o tempo todo, trocando experiências até com os nossos alunos e clientes, porque a gente também troca experiência e aprende com eles. Então, talvez
pra gente é mais fácil por isso, porque o nosso dia a dia já é uma rede de apoio para isso, né? Então, quem não tem isso, cria a sua com uma Você pessoa acha com que um ajuda as amigo. meditações guiadas, que na verdade muitas vezes são quase relaxamentos, né? Mas você acha que ajuda? Olha, ajudar ajuda, que realmente eu sou da linha bem ancestral do yoga, não tô falando que nenhuma é melhor do que a outra, tô falando da linha que eu me especializei, porque é isso, como são muitas, chega uma hora que a gente tem que seguir um caminho, senão a gente fica doido mesmo. Então, e até escolher qual a gente se identifica, né? Porque eu acho ótimo ter várias, porque alguma vai combinar com alguém, né? Então, a ideia é justamente ir testando. Mas eu realmente, no meu entendimento, as meditações guiadas, elas vão chegar até um ponto. Quando você quer meditar mesmo, você pode começar ali. Se você sente que mais do que aquilo você não consegue, você até fica mais ansioso porque não está conseguindo e etc. Super começa ali, vai ser válido e vai. Mas o meu receio é as pessoas que gostam de meditação guiada, que no yoga antigo seria um yoga nidra, né? Seriam técnicas de relaxamento. Você falou perfeito. É que eu só não quero confundir as pessoas. Então, essas técnicas, elas, o meu único receio é que as pessoas se apeguem demais porque você não se empodera. Porque são técnicas que sozinha você não faz a meditação guiada. Se cada vez você faz uma e toda Eu vou guiada, confessar que às você vezes eu não tô com a tem. mente muito agitada e eu tô num momento mais assim, eu uso uma meditação guiada, vou lá, pego algumas pessoas que eu gosto e tal, uso, mas não acho que chega no objetivo, não é Não é nem no sua objetivo, prática diária. eu não consigo fazer isso sempre porque eu não consigo entrar no meu processo interior, entendeu? Eu consigo entrar no Eu processo acho de relaxamento, mas não no processo de meditação, exatamente. que não Mas te dá vale muito como tempo para meditação. esse Mas eu acho que como start, assim, acho que vale é, muito. não, vale muito como start. Tanto que, se a gente considerar a técnica de meditação guiada como um Yoga Nidra, o Yoga Nidra ele justamente vem antes da meditação no yoga. Então, não é à toa, é justamente porque você já entra num estado ali alfa, que já está muito mais próximo da meditação. Você vai subindo aquela escadaria. Então, perfeito. É que o yoga ele divide, né, algumas coisinhas só para a gente ter uma forma de entender e conseguir usar bem. Mas é exatamente isso. É ótimo. Eu só não quero que as pessoas se viciem em meditação. Porque é isso. E quando você não tiver internet, você tem super prática de meditação. Você sabe até fazer meditação guiada sozinho. O que aí é maravilhoso. Mas a minha preocupação é quem não sabe fazer meditação guiada sozinho, só usa YouTube, aplicativos, o que é maravilhoso. Mas e quando você não tiver internet? Aí você não vai fazer porque você não tem. E eu vejo algumas pessoas assim um pouco apegadas a isso. Então, é ótimo, é maravilhoso, façam, mas evolua dali e não se apegue. Volte para lá quando você precisar, mas amplie seus E horizontes esse também. processo de ver várias técnicas de meditação, acho que é importante para as pessoas entenderem e dar uma pesquisada também nisso, né? Porque tem gente que se adapta muito fácil a uma técnica e não se adapta de nenhum jeito a outras técnicas, né? E tem essas técnicas até tipo, de usar uma vela para você ficar focado na vela. Tem técnicas de você ficar fechado com os olhos, tem outras técnicas de ficar com os olhos entrecerrados e não completamente fechados, né? Então, só nesses pequenos detalhes isso também muda muito no seu conceito de você conseguir relaxar e de você conseguir relaxar a mente também, né? Cada um vai conseguir achar uma técnica que se facilite. Tem muita gente que faz aquela técnica do trabalhando realmente o chakra mais até básico, que você vai mexendo e vai rodando, né? De olho fechado, mas ali pode ter um mantra. Então, assim, de você não ficar muito parado, tem pessoas que têm muita dificuldade de ficar parado, essas técnicas também ajudam a um processo que eleva o seu processo de meditação. Você chega na meditação, você chega numa onda bem alta, mesmo você se movimentando, né? As pessoas acham que meditação tem que ser sempre parado, né? Sem se É, mover. Não necessariamente tem que ser isso, né? exatamente. Tem vários tipos para achar. Igual, sei lá, vou fazer aula de dança. Você pode fazer desde dança clássica, contemporânea, afro. Aí você faz uma aula de dança e fala, não gosto de dança. Não, você não gosta daquele tipo específico de dança. Então, meditação é por aí. Se você fizer uma, duas e não se identificar, tem muitas no curso de meditação que eu vou lançar. Olha que o meu curso é uma linha especializada, né? Igual eu falei, eu me especializo eu conheço todos os tipos de meditação, mas eu me especializo em um. Especializada em um,
o curso ele tem mais de 30 tipos de meditação diferentes. Então, assim, tem muita opção. O que é ótimo que é isso, alguma vai se encaixar para você que está aí ainda não sabendo o que fazer. E o gostoso também é isso, né? Conseguir, você falou de dança, mas a gente pode fazer outras atividades, e quando a gente está num processo de treino muito gostoso, meditativo, você vai conseguir fazer qualquer atividade e você vai conseguir entrar na meditação, né? No processo meditativo. Exatamente, porque a técnica de meditação ela é uma ferramenta. Depois que você aprende a entrar, né, você sabe, você entra em questão de 1 segundo no estado de meditação. Você mal precisa da técnica, você já vai para o estado de consciência e aí você nem precisa estar sentado de olho fechado igual. Mas no início e até você realmente conseguir acessar esse estado, você precisa, mas é uma ferramenta. É exatamente isso aí. Amor, é isso, viu? Senão o Instagram vai fechar a gente. Gratidão ter você aqui, foi bem gostoso, viu? Olha, eu vou falar que eu adorei. Modéstia à parte, eu acho que o conteúdo aqui da gente se somando ficou muito legal. Um conteúdo sobre meditação que, assim, eu não vejo por aí. Modéstia à parte, realmente ficou muito legal. Você acrescentou também coisas incríveis para a galera que quer meditar aí. Eu acho que deu uma conversa, assim, super legal. Fiquei bem feliz e super grata de você ter chamado, assim, do universo, ter feito da forma mais fácil e eficaz o nosso encontro. Vou deixar a live sim salva, cara. Pode deixar que eu vou deixar assim. E depois eu vou deixar lá no YouTube também, pra quem for querer utilizar. Você tem canal no YouTube? Estou criando. Semana que vem estará no ar, ó. Pode estar lá já nos primeiros vídeos. Fechou, fechou. Não, porque aí eu marco, a gente vai trocando os vídeos no canal do YouTube. E vamos fazer uma live de yoga para mostrar, falar um pouquinho da yoga, falar um pouquinho da prática da yoga. Acho que também é legal porque dá para trazer bastante conhecimento, né? E a yoga casa muito com autoconhecimento, né? É o quanto você tem de limitação do corpo e ao mesmo tempo a mente está sendo limitada ali. Eu vou contar algumas experiências que eu tenho. Eu não pratico yoga sempre, mas já pratiquei no passado e vou contar bastante dessas experiências. Estou com vontade de voltar e tá nos meus to-dos aí para o futuro voltar. E acho que é interessante a gente fazer uma live sobre isso para também desmistificar, né? Tem um processo de desmistificar aí muito grande e dá pra gente falar sobre os benefícios inúmeros da yoga. Eu acho, ainda mais um bate-papo, né? Porque até, ó, você deu uma ideia que eu nunca fiz. Eu nunca fiz live sobre yoga. Porque normalmente a gente dá aula, né? Eu já dei muita aula de yoga live. Mas bate-papo sobre yoga, assim, eu nunca fiz. E realmente é muito legal. Porque bate-papo a gente tem... É isso, é o tempo que a gente consegue tirar dúvida e embasar o que é o que, para que serve cada coisa, qual é a conexão, como usa, né? Porque isso está muito na cabeça de professor, né? Eu sei para que cada coisa funciona, como elas se conectam e etc. Então, assim que eu consigo montar uma aula, mas o aluno também saber disso é assim, É transformador. a necessidade que a gente traz de autoobservação. Tipo, não vou fazer uma aula por fazer, eu vou fazer porque eu quero saber o que está acontecendo e aonde eu vou chegar com aquilo, né? E o que está sendo na cabeça do professor, para onde que ele está direcionando essa aula neste momento. Acho que é bem interessante E mesmo. aí conhecimento empodera, né? Porque aí a pessoa aprende a usar ela sozinha, não precisa sempre do professor. Então, conhecimento empodera a gente para mudar a nossa vida. Bianca, deixa seu serviço aí. Quem quiser marcar aula com você dá aula virtual também, não dá? Eu dou aula por Skype, eu só dou aula particular. Há muitos anos eu me especializei em aula particular. Só dou aula para uma pessoa de cada vez. Ou presencial, eu moro no Rio de Janeiro, ou por Skype eu também tenho alunos. Tenho alunos de mais de 4 anos por Skype. Funciona super bem, né? O Thiago também faz os atendimentos dele online. Sempre E online. divulgo muito também conteúdo no meu Instagram. Quem quer conhecer mais, no meu Instagram eu sempre coloco bastante bate-papo. Em breve, meu curso de meditação está saindo por aí muito breve. E Ai, estou que pensando em gostoso. montar uma aula online de yoga em grupo, porque como eu só dou particular e tem muita gente pedindo, e óbvio que a agenda tem fim, tem limite, então por muitos pedidos eu estou investigando as possibilidades tecnológicas de fazer isso em grupo. Então, quem quiser, entre em contato comigo, que aí eu vou avisando Ótimo. tudo que eu... Gostei da ideia bastante. Parabéns. É, Eu gostei, achei interessante.
Achei Ah, bem legal. interessante. Ainda mais a gente que tem essa agenda louca, né? Porque minha agenda ela vai mudando. Eu não tenho uma agenda normalmente muito linear que nem as pessoas têm, né? Tipo, vou trabalhar, volto e acabou. Não, a gente tem uma agenda que vai, a gente tem que ir moldando isso e quando a gente tem uma aula virtual fica muito mais fácil a gente fazer, né? Aí eu tô querendo fazer em grupo por isso, mas E o só grupo é bem resumindo. legal. É, pensei nisso essa semana, na verdade. Mas quem quiser entrar em contato comigo, acho que é o mais fácil pelo meu e-mail, porque por e-mail eu aviso tudo que eu faço. Então, se vai ter aula, live, avisei da live daqui. Então, o meu e-mail é biancavita108@gmail.com, ou você vai lá no meu Instagram e me manda uma mensagenzinha, quero o seu e-mail e tal, e a gente se conecta por e-mail, que por lá eu aviso tudo. Fala um pouquinho de você também, Thiago, que eu sei que tem um monte de gente aqui que veio por mim e não te conhece, não sabe o que você faz. Eu sou terapeuta holístico, trabalho com tarô como a minha ferramenta principal, mas aí eu vou trabalhando todos os aspectos, crenças negativas, energia, pensamentos, emoções. A gente vai, na verdade, além de saber passado, presente e futuro, que todo mundo pensa no tarô só para saber o futuro, né? Mas a mais do que isso, eu gosto de brincar que o tarô é uma ferramenta de cocriação. Então, assim, se a gente sabe o que a gente vai criar no futuro, mas o que a gente não quer criar nesse futuro, então a gente vai modificar o seu agora, o seu presente. Então, a gente trabalha você, trabalha vários exercícios de mudanças de crenças, de mudanças de frequência, para criar a realidade que você quer. Né? E aí tem todo o processo de autoconhecimento, de encontrar os propósitos de cada um, né? Às vezes a gente tem um propósito de vida, mas nosso propósito profissional está em outro lado, e aí a gente vai tentando encaixar para que as coisas andem lá ali, para que a coisa aconteça na sua vida, você não fica todo largado e todo esparramado, sem objetivo. Então eu trabalho sempre com o tarô, trabalho com leitura de chakras de tarô, mas no meu Instagram tem todas as inscrições lá. Eu trabalho normalmente com tarô terapêutico, sempre online, porque a agenda não comporta. Eu moro aqui em Santo André, São Paulo, mas é difícil a gente atender pessoalmente. Então é sempre por WhatsApp e vídeo que eu trabalho aqui, é bem mais fácil e é rápido, né? Aí a gente consegue entrar e sair dos atendimentos com facilidade. E eu tenho canal no YouTube, para quem quer. Esse mês vai começar de novo o canal no YouTube com bastante informações aí, mas também tem curso para sair esse mês, que vai ser um curso com uma parceria bem interessante, mas ainda não posso falar. E tem algumas novidades vindo por aí também. Maravilha. Gostamos de compartilhar conhecimento, basicamente, né, Thiago? Isso é verdade, né? A gente tem que compartilhar conhecimento para desenvolver a gente, né? Porque existe essa troca do terapeuta muito Uhum. importante, né? A gente acaba também aprendendo muito com as outras pessoas, mas acima de tudo a gente planta uma sementinha boa aqui, uma sementinha boa ali, e aí o mundo vai ficando melhor, né? Exatamente. Muito bom. Gratidão, minha linda. Obrigado mesmo, viu? Gostei muito de. Até A gente se conheceu praticamente aqui, tá? Porque a gente não tinha se visto só na live, via ela só na live, ela só tinha visto o meu Instagram e pro WhatsApp, foi quase uma apresentação mútua pra gente, né? foi, exatamente. Mas o universo é maravilhoso quando a gente está ali na frequência, no flow, só atrai isso e as coisas vão fácil. E essa foi a prova. Gratidão, querida. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigada, gente. Boa noite. Um beijo enorme para todos vocês. Muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigado por tudo. Tchau, tchau. Até mais.